Olá, caros professores! Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a mais uma ATPC, Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo da Diretoria de Ensino Região Suzano. Já estou passando a palavra para a nossa PEC, que é professora especialista em currículo, professora Josiane Marques. É com você, Josi. Muito bom. Queria agradecer aí a presença de todos vocês nesse ATPC tão importante da nossa diretoria de ensino de Suzano. Muitas coisas boas hoje, né, Márcia? E convidados aí. Vamos lá, então. Olá. Bom, nossa diretoria de ensino de Suzano, sob a regência da dirigente Mara Biotto. Os nossos agradecimentos também à nossa diretora de núcleo, Kátia Aires. Estamos na semana B do ATPC dos professores e nós vamos tratar de um assunto muito importante da educação especial hoje. Muito importante, temos até convidados especiais. O nosso convidado especial é o professor Gilson Santos, o professor da rede aí que está atuando desde 2009, é formado em filosofia, geografia pelo Centro Universitário Claretiano, tem especialização em filosofia pela Unesp. Ele é professor de filosofia, de geografia, nas escolas Luiz Bianconi, a quem eu deixo assim os meus sinceros agradecimentos por nos ceder o professor, auxiliar aí os nossos pares. Agradeço a gestão da escola, a diretora, ao vice-diretor, ao grupo de coordenadores, né? Então, nos cedeu aí o professor para nos ajudar nesse tema tão importante, né? E também os agradecimentos à Escola Antônio Valdemar Galo. Nós temos aí também conosco, né, para nos apoiar nesse dia tão importante, o nosso professor especialista em currículo de tecnologia, o professor Reginaldo Borges. Tudo bem, Reginaldo? Tudo bem, Josiane? Sejam todos bem-vindos. É um prazer fazer parte desse ATPC tão importante, a inclusão, que é super importante nas nossas escolas. Também temos aqui a nossa fiel escudeira, a professora especialista em currículo, é a PEC de Língua Estrangeira Moderna, a nossa amiga aqui, Márcia Buto, que sempre está nos auxiliando, nos ajudando. Então, sou muito grata e, assim, muito importante, mais uma vez, você estar por aqui na Educação Especial, Márcia. Sim, Josi. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os professores que estão nos acompanhando. É sempre uma grande alegria estar aqui dividindo esse palco virtual com essas pessoas muito iluminadas, né? Então, gratidão desde já pela oportunidade de estar hoje com você, Josi, mais uma vez trazendo um tema, gente, um tema que, na verdade, fica um ponto de interrogação, né? A TPC de hoje foi preparada com muito carinho e tendo aí também, além do Baby, né? Eu falo Baby porque ele está estreando na TPC da nossa diretoria de ensino, o PEC de Tecnologia Reginaldo e o professor também Gilson, que vai estar tá tendo a palavra daqui a pouco, né? Então, passo a palavra. É sempre muito bom estar com todos vocês. Então, passa a palavra para a Josi. Josi, é com você. Olha lá, hein? Vamos iniciar o nosso ATPC de hoje. E aí, Tendo, né? E aí eu já saio dessa sala virtual, deixo esse palco para vocês, mas eu trago uma indagação inicial que eu acho bastante importante. Para nós começarmos a aquecer os motores, né, Josi e Gilson, a turma que me foi atribuída, olha só, tem um estudante elegível ao serviço da educação especial. O
que fazer então, hein, Josi? A Josi vai trazer junto com o professor muitas contribuições importantes, então estou por aqui e retorno aí daqui a pouco. Passo a palavra então a vocês dois. O palco virtual é todo de vocês. Obrigada, Márcia. Então, em seguida, a gente voltando, né, nesse assunto que já foi abordado aí com o Centro de Mídias e nos nossos ATPCs anteriores, né, o nosso aluno, esse estudante elegível ao serviço da educação especial, quem são eles? São os nossos alunos com deficiência intelectual, deficiência física, deficiência visual, eles podem ter deficiências auditiva ou também com a nomenclatura de surdo, deficiências múltiplas, o TEA, que são os estudantes transtorno do espectro autista, também altas habilidades e superdotação. Todos esses estudantes, eles fazem parte desse grupo e são eles têm direito ao serviço da educação especial dentro das escolas. Não fazem parte os estudantes com dificuldade de aprendizagem, os TDA, os TDAH, que são os déficits de atenção, ou os hiperativos. Também dislexia, distúrbio do PAC, que são aqueles que têm o distúrbio do processamento auditivo, os estudantes com esquizofrenia, distúrbio de conduta, crises de ansiedade, então estudantes também com depressão, esses não fazem parte, embora eles estejam dentro da escola, eles não fazem parte ao serviço da educação especial, tá? No próximo slide, nós vamos então começar depois que a turma foi atribuída para a gente. Então, a gente está lá na sala de aula, pegamos a lista, né, piloto, né, professor Gilson, e vimos lá que tem, do ladinho do nome, uma deficiência a qual o aluno foi acometido. Então, a gente começa por onde eu vou começar, não sei nem por onde começar. Depois a gente pensa, será que eu vou dar conta? Será que eu dou conta disso aí? Em seguida, também podemos pensar, não tenho formação para isso. Não, minha formação é filosofia, professor Gilson, é geografia. Eu não vou dar conta desse aluno, né? O que eu faço com os outros estudantes? A sala não é composta apenas dos alunos da educação especial, tem diversos alunos, né? O que eu faço com os outros? Como que eu posso ajudar esse estudante? Né? Ele caiu aqui na minha sala, e aí? Como que eu posso ajudá-lo? E se no meio, né, do ofício da minha profissão aí, do ensinar, do ensino-aprendizagem, o aluno surtar, o que eu vou fazer? Fora isso, eu tenho a minha insegurança, nunca tive um aluno assim, estou inseguro, né? Mas também tem outras questões individuais, né, que vamos colocar aí nesse último pensamento aí. Como que são aquelas individuais e pessoais que cada professor lá no chão da sala de aula tem, né? Então, como que ele vai fazer, o que passa pela cabeça dele, só ele mesmo que sabe, né, professor Gilson? Lá dentro da sala, quando a gente olha para os alunos, né, que a gente cruza o braço assim, fica que nem esse professor assim na dúvida, o que será que passa na cabeça dos professores, não é? Então vamos lá, vamos em frente. Aí, no próximo slide, primeiro de tudo, né, professor? Lá na escola, vou consultar o professor especializado. Todas as escolas, quando tem um aluno da educação especial, um estudante com deficiência, tem uma resolução, a resolução 68, que ela garante aí que esse aluno tenha um professor especializado. Esse professor especializado é o professor que recebe esse aluno, ele trabalha com esses anexos 1 e 2. Mas o que são esses anexos? Bom, esses anexos, o anexo 1 é uma avaliação inicial
E o anexo 2 é uma avaliação, é um plano individualizado daquele aluno, né? Tudo também aí pela instrução CEGEB de 2015. Então, são documentos, é legislação, tem que ser feita, não tem para onde correr, tem que ter essas documentações dos alunos. Também temos aí a Política Nacional da Educação Especial, né? Que é um documento que pode ser consultado. Ensino colaborativo, esse é a resolução aí SEDUC 92 do ano passado, também está em vigor. Tem muitos professores também do ensino colaborativo que estão nas escolas e podem auxiliar os professores dos componentes curriculares. Fora isso, também posso pedir ajuda para a coordenação. Posso também perguntar para os professores dos anos anteriores, né? Geralmente, os professores dos anos anteriores conhecem esse aluno, sabem como que é essa dinâmica com o aluno em sala de aula, sabe das preferências desse aluno, pode nos ajudar muito. É importante, quando eu recebo lá o aluno da educação especial e eu olho do lado e tem a deficiência a qual ele está acometido, né, que vem um laudo, que vem escrito lá, com deficiência intelectual, com deficiência física, né, eu vou estudar um pouquinho sobre essa deficiência para me ajudar, né, nas minhas ações, no meu plano de aula. Também é importante eu observar o estudante no contexto. Então, muitas vezes a gente percebe que os estudantes em casa eles têm uma conduta, chegam na escola eles têm outra conduta. Em sala de aula eles também agem, né? E eles se comportam de forma diferente que em casa. Então, tenho que estudar ele, observar ele no contexto, dentro da escola. É importante eu perguntar para esse estudante como agir com ele, como é melhor, como ele entende melhor, como que eu posso, pode ser a minha abordagem. Ele vai te dar, se ele conseguir, ele vai te dar meios para você melhor assim desenvolvê-lo. Ele fala, olha, assim é melhor, assim não é, assim eu entendo mais. Fora isso, eu posso também pegar ajuda com os pais, na hora que o pai, a mãe está levando ali, vai entregar o aluno na escola. É aquela conversa de corredor importante. Eu sei que a senhora é mãe, como que eu posso fazer com esse aluno? Como que é melhor para ele entender? Né? Tudo isso é importante. No próximo slide, fora tudo isso, a gente também tem um documento orientador que foi lançado e fala sobre a flexibilização curricular. Essa flexibilização são, vamos dizer assim, situações que podem acontecer dentro da sala de aula. Fala de várias situações com várias deficiências. Então, é também um documento que pode ser consultado, pode nos ajudar muito, tá? No próximo slide, a gente vai, então, para a adaptação, a adequação, flexibilização curricular, que vem a ser o nosso anexo 3. O anexo 1, 2 e 3, nós vamos encontrá-lo na instrução CEGEB de 2015. É um documento, é uma legislação que ainda está em vigor, então é obrigatório nas escolas, né? Coloquei aí adaptação, adequação e flexibilização, porque são as nomenclaturas que a gente irá encontrar nos livros, nas pesquisas, então nós vamos encontrar assim, adaptação, adequação, flexibilização curricular. Temos que levar em consideração as potencialidades do aluno, não podemos esquecer das habilidades que ele já tem, né? Que o aluno, ele tem as habilidades, tem as potencialidades, e não podemos esquecer das habilidades do currículo. Então, aqui nós estamos falando da filosofia. Então, as habilidades do currículo de filosofia, quais são elas, né? Não podemos esquecer das expectativas que eu tenho em cima desse aluno, não posso comparar ele com ninguém, ele tem que ser comparado com ele mesmo, né? As habilidades do currículo
elas têm que ser menos complexas, né? Quando eu for pensar numa adaptação curricular. Tenho que me preocupar com os recursos, mas também não posso deixar de me preocupar com as estratégias. Será que as estratégias e os recursos que eu irei utilizar com a sala, com a turma toda, são importantes e vai fazer com que o meu aluno da educação especial aprenda? É isso que eu tenho que levar em consideração, tá? Muito importante. No próximo, a gente vai pensar na adaptação curricular, que pode ser de tempo, recurso ou metodologia. Quando eu falo no tempo, geralmente o anexo 3, ele fala de semanal. E aí muitos professores me perguntam, será que eu tenho que fazer um anexo 3 por semana? Aí eu te falo, vai depender do seu aluno. Pode ser uma adaptação de tempo. Então, tem aluno que vai dar conta em uma semana, tem aluno que vai dar conta em quinzenal ou até mensal. Eu que vou saber, eu que vou dosando, né, o assunto e o conteúdo que eu estou abordando com aquela turma. Tem assuntos que levam mais tempo, né? Tem a disciplina de filosofia, são 2 aulas semanais, professor? Sim, Então, 2 aulas. em 2 aulas, será que de 45 minutos é o suficiente para esse aluno aprender? Às vezes, o aluno que não tem a deficiência já é difícil para conseguir começar e terminar um conteúdo, não é, professor? Imagine o nosso aluno da educação especial. Será que o tempo é condizente com a aprendizagem dele? É suficiente para ele desenvolver aquela habilidade? Né? O recurso que eu vou utilizar e a metodologia. No próximo, a gente vai perceber que nós temos aí um estudo de caso. Nós trouxemos aqui um aluno com nome fictício de João. Ele é um aluno da terceira série do ensino médio. E aí tem algumas características, né? Esse aluno, ele tem pouca autonomia para a realização das atividades. Ele também tem dificuldade na questão da atenção, do tempo em receber as comandas, né? Não pode ser comandas muito demoradas, muito extensas, que ele perde o foco da atenção. O atendimento à ordem simples, comandas mais simples. Tem a dificuldade no pensamento lógico e expressão criativa, né? As questões relacionadas aí à criatividade, em elaborar, né? Depois, aí embaixo, ele é um aluno silábico com valor sonoro, então ele ainda não está alfabetizado, 100%. Ele está num processo de alfabetização, né? Mas, assim, a dinâmica da escrita e da leitura, ele ainda não tem 100%. Aí coloquei aqui algumas sugestões nesse estudo de caso. Atividades mais simples, pode ter atividades para apontar, circular, colocar inicial, observar, oralizar, né? Então está aqui do jeito que eu tenho que fazer com esse aluno nesse estudo de caso, porque quando o professor lá do regular, não só do componente de filosofia, mas os outros componentes também, vai se apegar a esses detalhes, né? Essas informações vão estar no anexo 1 e 2. Só que aqui nós fizemos um resumo para ficar mais fácil do professor identificar por onde ele tem que ir. Ele pode trabalhar palavras cruzadas, ele pode completar letras, pode colocar caça-palavras, pode ter imagens, pode ter vídeos, pode ter sons, pode ter letras, pode colocar fonemas, né? Importante também o professor oferecer para esse aluno atividades com letra maiúscula, né? Tipo bastão, porque ele está no processo de alfabetização. Então, os alunos que estão no processo de alfabetização, a letra maiúscula é mais fácil a compreensão. Tem que conter pouca informação para não confundir a compreensão. E, se preferir, o professor também pode enviar para o aluno áudios, vídeos curtos, junto com a atividade. Vai facilitar muito o entendimento.
É importante também, eu não grifei, mas o professor de qualquer disciplina, qualquer componente curricular, estabelecer vínculos com esse aluno. Por quê? O aluno, o estudante elegível ao serviço da educação especial, vai ficar muito mais fácil aprender se ele tiver vínculos, se ele tiver afinidade com esse professor, né, professor Gilson? Então, Sim. como que será que vai ficar esse anexo? E como que será que vai ficar esse anexo 3, essa adaptação curricular, professor? Na sua disciplina de filosofia. Lembrando que a disciplina de filosofia, dentro das ciências humanas, é uma das mais difíceis de fazer adaptação. É por este motivo que o professor Gilson está aqui para nos auxiliar. Porque é uma disciplina que a gente precisa refletir, pensar, criar, e esse aluno nosso, ele tem dificuldade nessa questão, nesse senso criativo. Já foi falado lá no estudo de caso, essa forma subjetiva de entender, de conceituar. Então, como será que na disciplina de filosofia a gente vai fazer esse anexo 3, professor Gilson? Me fale, fala para os nossos professores. Olá, obrigado. Olha, realmente não é simples, né, transpor os conceitos de filosofia para um aluno que tenha deficiência. Mas também não é fácil para nenhum dos outros alunos também. No início, há uma dificuldade de se apropriar desses termos, de entender mesmo esses conceitos. O que a gente costuma fazer em sala de aula, para todos os alunos, como você bem falou, nos aproximarmos desse aluno para ter uma ideia de como ele se relaciona com os outros alunos, porque a gente pode também solicitar, né, a ajuda de outros alunos que interajam bem com ele, ele consiga desenvolver também. Então, todas essas estratégias são importantes. Tá? No nosso caso, é um aluno com deficiência intelectual e que tem uma dificuldade, ainda ele está desenvolvendo a parte de alfabetização, né? Então, nós temos que usar com ele estratégias mais visuais, podemos usar estratégias orais, para que ele possa desenvolver a habilidade que eu estou trabalhando. Se vamos falar das habilidades que nós vamos trabalhar aí. Aí, obrigado. Então, a habilidade seria analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, ambientais, políticas e sociais no Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque para cultura juvenil. É bastante extensa a habilidade, é um pouco complexa, porque analisar requer uma reflexão que exige um pouco mais do aluno, né? Mas a gente não pode esquecer que podemos adaptar essas habilidades para a potencialidade do aluno. E isso o ajuda a se aproximar e executar as atividades e realizar desenvolver essa habilidade de uma maneira um pouco mais simples, né? Porque ela é diria menos complexa, porque como ela é bem extensa, a gente pode trabalhar com uma redução da complexidade dela para que ele atinja toda a potencialidade possível dele dentro dessa habilidade. Então, normalmente, a gente trabalha com
em filosofia, a gente faz uma discussão oral, né? Ou sempre com um questionamento, uma questão-problema, um questionamento para o aluno, uma questão disparadora. E aí, essa abordagem mais geral ajuda a sensibilizar, né? A parte da sensibilização. E aí, obviamente, nós temos alunos que entendem logo no começo, por causa das suas referências culturais, da sua formação, e alunos que têm maior dificuldade em entender. Então, nós temos que trabalhar com todos. Então, a gente faz uma aproximação com esses alunos e detalha, muda a estratégia. A mesma coisa para o aluno com deficiência. Nós temos que, ao trabalhar qualquer habilidade, sabendo, conhecendo um pouco mais o aluno, a gente consegue aproximá-lo dessa habilidade e fazer com que ele desenvolva a potencialidade dele dentro, obviamente, das limitações, né? Mas sempre é importante ter, assim, a noção do que ele pode fazer, né? Conhecê-lo na relação com os outros alunos, como é que ele se dá na sala de aula, porque a gente pode usar também alunos que têm uma potencialidade já desenvolvida e possa ajudá-lo a alcançar também. Isso é fundamental, porque ele se sente inserido nesse contexto, né? Respeitado, né? O que é mais importante é isso, né? Respeitar o direito dele de conhecer, né? Então, mesmo que não tenha a potencialidade toda desenvolvida por causa da deficiência, nesse caso intelectual, ele pode desenvolver o máximo possível. Então, o trabalho do professor em sala seria esse, entender esse aluno e possibilitar que ele desenvolva sua potencialidade dentro da habilidade. Essa habilidade, que é uma habilidade que é muito extensa e, portanto, requer algum tempo de trabalho, para um aluno com a deficiência também vai ser longo. Então, a gente usa o tempo que for necessário para ele, dependendo do conhecimento que a gente tenha do aluno, das potencialidades que ele tem, né? Então, assim, se a gente vai trabalhar, normalmente a gente faz isso, trabalha com filme, com roda de conversa, usando exemplos reais do dia a dia, tal. Tudo isso, ele está inserido, ele está ali participando e ele pode ir se apropriando também dessa conversa, dessas atividades. Agora, na hora que a gente for fazer uma atividade para a sala inteira, a gente leva em consideração tanto a potencialidade da sala, obviamente, a potencialidade dele. Aí, na hora de adaptar, a gente adapta para o nosso aluno com a mesma intenção que a gente adapta para os outros, porque mesmo dentro dos alunos que não apresentam uma deficiência, há dificuldades de entendimento por essa diversidade cultural que nós temos. Então, nem todos entendem as referências da mesma maneira. Então, nós precisamos trabalhar melhor essas questões. Então, com o aluno com deficiência, a mesma coisa. E aí, nesse caso, nós utilizaríamos, aí no próximo slide, a questão das imagens, né? Por exemplo, nós podemos trabalhar, já que ele não
é alfabetizado, essa questão da imagem. Ele vai reconhecer, por exemplo, que é uma pessoa idosa, e ali que há jovens sentados, né? Então, para ele, é possível entender que aquela pessoa idosa necessita da, da percepção dos jovens de que é uma pessoa que precisa de ser, como é que fala? Respeitada no seu direito, porque nós temos uma lei que oferece assentos preferenciais para idosos, gestantes e pessoas com alguma deficiência, e aí ele perceberia, né, pela apresentação da imagem, ele perceberia que essa pessoa, os alunos que estão sentados ali, estão no local que poderia oferecer à pessoa idosa. Na segunda parte, para fixar esse entendimento, nós temos os símbolos, né, que indicam. Ele poderia, mesmo que ele não saiba escrever, indicar, por exemplo, a referência da pessoa idosa. Seria muito importante essa discussão com ele, que facilitaria o entendimento. E assim, lógico, aí nós temos um aluno em especial, né? Mas dentro da sala de aula, ou dependendo outro aluno com outra deficiência, nós temos que encontrar uma estratégia, mesmo em filosofia, que geralmente trabalha com conceitos que são mais abstratos, é mais complexo para se aprender essas habilidades, mas é possível você, com perguntas diretas, com perguntas mais simplificadas, mais objetivas, fazer com que esse aluno com deficiência acompanhe a mesma habilidade. E é importante, assim, trabalhar com essa simplificação, com essa flexibilização da habilidade para que ele consiga acompanhar a turma, mesmo que ele não consiga desenvolver a complexidade toda da habilidade. Eu acho que é bem possível, sim, a gente trabalhar. E até porque é uma função do professor. É óbvio que é difícil, óbvio que nós temos, como você bem comentou, outros alunos que também têm dificuldades, que têm questões também complexas, né? Mas, assim, a nossa função é tentar, ao máximo, ofertar a todos essa inclusão. E o aluno com deficiência também é mais uma possibilidade que ele tem de estar inserido na sociedade. É um pouco por aí. Assim, eu costumo trabalhar dessa maneira com os alunos que eu tenho que apresentam alguma deficiência, né? Porque há outras estratégias, oral, pode gravar áudio, porque às vezes tem aluno que ele não consegue escrever, mas ele fala, ele consegue se expressar. Então, o áudio ajuda muito também. Então, são várias estratégias que a gente utiliza em sala de aula, no dia a dia, corrido, com 40 alunos, com um tempo curto, poucas aulas, mas é possível sim, tá? Aqui, né, nós vimos esse anexo, a gente preenche com os dados do aluno, né, nome, o período que a gente acha necessário para ele executar as tarefas, ou para desenvolver essa habilidade. É a questão mais burocrática, né? Eu Muito acho que é rico. isso, Josi. Muito rico.
sua contribuição, muito rico. Lembrando de tudo isso que você falou, professor Gilson, das imagens, você propiciou para o aluno, né, com deficiência, o aluno da educação especial, ofereceu para ele uma condição de aprendizagem, né, que não fugiu do seu componente curricular e do seu assunto que você está tratando com a turma. Porque quando a gente fala em adaptação curricular, flexibilização do currículo e adequação do currículo, a gente não pode oferecer para o nosso aluno, né, elegível ao serviço da educação especial, um outro tema. O mesmo assunto que você vai tratar com a sua turma, você vai tratar com o aluno. E aí, principalmente a filosofia, que é uma dos componentes que é totalmente abstrata, né, que o professor falou, você conseguiu colocar de uma forma concreta uma adaptação curricular. É isso mesmo, excelente a sua contribuição, né, para os pares, para os da área de filosofia, para os de história, geografia e para os outros componentes curriculares também, de linguagens, né, de exatas. Eu acho que com muito jeito, com muito tato, cada um dentro da sua especificidade, vamos dizer assim, vai encontrar meios para estar incluindo e adaptando aí o seu conteúdo. Muito bom a sua contribuição para a gente e para esse ATPC, professor Gilson. E aí, Obrigado. no próximo slide, na dúvida, né, professor, peça ajuda. Não é vergonha a gente pedir ajuda, né? Nós da diretoria estamos aqui. Às vezes o professor Gil está na escola Luiz Bianconi, está na escola Valdemar, Antônio Valdemar Galo, Valdemar Antônio Galo, é isso. Isso. Então, chega até o professor, peça ajuda aos professores especializados que tem lá, cada aluno com deficiência tem um professor que o acompanha, tem os professores do ensino colaborativo, que as aulas foram atribuídas e eles estão nas escolas, então esses professores também podem auxiliá-los. Então, peça ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. No próximo, vamos fechar o nosso ATPC com muita gratidão, né? E vamos pensar nessa frase aí, ó. Incluir não é pedir que eu me adapte, é aceitar-me como eu sou. Então, quando a gente pensa na inclusão, quando a gente pensa no nosso aluno lá na escola, dentro da sala de aula, no contexto de sala de aula, a gente não tem que colocar ele para ele se adaptar às necessidades e à escola. A escola, ela, muitas vezes é muito mais difícil para ele, né? Entrar na sala de aula, se adaptar, são 10, 12 professores, 14 professores, dependendo aí do ano, né? E série que ele estiver. Então ele vai se adaptar, para ele é uma grande confusão, aquele monte de professor entrando e saindo, cada um com a sua dinâmica de aula, cada um com a sua metodologia de ensino. São muitas transformações e adaptações que ele vai ter que estar se adequando ali. Então, é para o professor, a disciplina, o conteúdo, buscar se adaptar ao aluno. Então, incluir não é pedir para que ele se adapte a você, é você que tem que se adaptar e você que tem que oferecer adaptação a ele. E isso daí está garantido por lei. Então, é aceitar do jeito que ele é, porque não é falar, enquanto você não terminar isso daí, você não vai sair daí. Talvez ele precise de uma ajuda, ele precisa de uma adaptação, ele precisa de uma adequação do currículo. Tá? Então, que essa mensagem fique, né, professor, para os demais professores, que a adaptação curricular não é um bicho de sete cabeças, né, professor? É possível dentro da sala de aula, no contexto da escola, dá trabalho, como o professor falou, mas é possível, né? E aí, gratidão, né? Os nossos colegas
que estão aí nos bastidores, né? Que nos acompanhou, a todos os professores que nos acompanhou até agora, nos ouviu, né? A contribuição do professor Gilson dos Santos, excelente contribuição, mostra que é possível. E os nossos colegas aqui, PECs, que estão conosco, né, professor Gilson? Sim, Reginaldo trabalhou comigo na Luiz Bianconi, a Márcia, conheço também bastante tempo. Que bom. E aí nós vamos Valeu, caminhando, né, para os finais, as considerações finais. Márcia, Reginaldo. Eu gostaria de parabenizar especialmente ao trabalho que vem sendo aí desenvolvido pela PEC de Educação Especial, trazendo sempre temas pertinentes às práticas da sala de aula, né, Josi? Parabéns mais uma vez. Sinto-me muito feliz, viu, professor Gilson, em conhecê-lo mesmo no ambiente virtual. Então, parabéns por você ter trazido o chão da sala de aula, em especial desmistificando o anexo 3, que para muitos, né? Eu só queria fazer uma colaboração nessa TPC, de que quando o professor traz e trabalha as habilidades menos complexas, né, professor? Gostaria também de fazer essa contribuição. Existem na taxonomia de Bloom os graus de complexidade, né? E quando você traz isso, professor, é muito importante para o professor entender que ele não está deixando de trabalhar algumas habilidades do currículo paulista, muito pelo contrário, ele está trabalhando a questão menos complexa, né? Eu acho que o professor se emocionou, mas ele retorna daqui a pouco. Então, gratidão mais uma vez e passo a palavra para o Reginaldo. Reginaldo. Gratidão a todos que participaram desse ATPC, em especial ao professor Gilson, que prontamente recebeu o convite, se colocou à disposição, né? E compartilhou muito bem a sua experiência, né? Que novas experiências de adaptação curricular possam surgir nas nossas escolas e que todos os alunos sejam incluídos no processo de ensino-aprendizagem. Muito obrigado a todos. Até mais, professores! Até! Gratidão!